E aí, pessoal, mais um Química em Minutos, hoje com, como sempre, mais um tema campeão de vestibulares, as reações de precipitação. Reações que antigamente eram um tipo de dupla troca. Esse termo está em desuso, dupla troca, mas precipitação não é um termo em desuso. E eu vou mostrar para vocês uma precipitação, antes da gente fazer uma questão aqui no vestibular da FUVEST, porque senão vai que eu fico falando em precipitado, e você fica achando que o precipitado foi uma substância que tomou decisões sem pensar, como ela foi precipitada, não? Então o que eu vou fazer? Eu peguei um pouquinho de iodeto de potássio e um pouquinho de nitrato de chumbo 2. São pozinhos branquinhos, aparentemente inofensivos. O iodeto de potássio o nitrato de chumbo 2 não é tão inofensivo. As fórmulas estão aqui. Você não sabe montar as fórmulas iodeto de potássio KI e nitrato de chumbo 2 PbNO32? Não? Então em breve o Química em Minutos vai providenciar uma aula sobre como montar essas formulinhas. E o que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho desses pozinhos em água, fiz as soluções. E ao preparar as soluções, eu já tenho os dois sais dissolvidos e, portanto, dissociados. Quem conhece bem esses termos, se não fica ligado no Química em Minutos cada vez com mais informações. Você já viu uma precipitação na vida? É bonitinha, aproveite. Vamos lá? Vou colocar um pouquinho de nitrato de chumbo 2 em iodeto de potássio e o produto da reação é um precipitado amarelinho. Esse precipitado amarelinho, gente, é um composto insolúvel em água. Então, o que é um precipitado? É um composto insolúvel em água. Se a gente pudesse esperar algumas horinhas, ele iria decantar, ele iria sedimentar, ele iria todo para o fundo desse pequeno Erlenmeyer, porque esse sólido tem uma densidade maior que a da água. Agora, a questão é, quem é esse precipitado? Não vou nem entrar na questão, gente, de por que isso é importante para os químicos e para você. Porque, por exemplo, sem uma reação de precipitação muito conhecida, a gente simplesmente não conseguiria fazer a limpeza da água, o tratamento da água. Então é meio estranho quem acha que química não tem nada a ver com a sua vida. A técnica da dupla troca, ainda que esse nome esteja meio desatualizado, ela é a seguinte: você pega o cátion da primeira substância e o ânion da segunda substância e escreve como se fosse uma nova substância. O que é muito importante aqui, gente, é saber que nem sempre aquilo que está escrito junto realmente está junto. Já explico melhor. E o Pb2+, o chumbo com iodeto, formará iodeto de chumbo 2. Fórmula PbI2. Aí vem a questão: professor, como é que eu sei quem é o precipitado? O que é um precipitado? Uma substância pouco solúvel ou insolúvel, formada numa reação química, pouco solúvel ou insolúvel. Para saber qual dos dois é insolúvel, gente, você olha numa tabela. Sabe como chama a tabela que indica a solubilidade dos compostos? Tabela de solubilidade. Você memoriza essa tabela? Não, isso não se faz mais. Você vai entender já já por quê. Se você vai na tabela de solubilidade, lá está escrito: os nitratos são todos solúveis. Então você coloca um aquoso. E nela está escrito também: os iodetos são todos solúveis, menos o de prata, o de mercúrio e o de chumbo. Ô Lula, você sabe decorar a tabela? Sei, mas eu sou químico, você é vestibulando, não precisa memorizar. E aí eu vou colocar aqui, olha, um S de sólido, essa substância que a gente chama de precipitado, alguém pouco solúvel. Você pode colocar essa de sólido, setinha para baixo, sempre balancear, senão dá até aflição para mim. Um chumbo, 2 nitratos, 2 potássios, 2 potássios. Entendeu o que é o precipitado? É uma substância insolúvel formada numa reação química. E para saber quem é o precipitado, a gente olha numa tabela de solubilidade. E você viu que aqui. Esse é o iodeto de chumbo 2, esse precipitado amarelinho que está aqui. Como cai isso em vestibular, se eu não tenho tabela de solubilidade na prova? Olha, primeiro, a
às vezes tem tabela de solubilidade. E segundo, uma prova bem feita, FUVEST, te dá as informações. Vamos fazer juntos? Uma estudante de química realizou 4 experimentos que consistiram em misturar soluções aquosas de sais inorgânicos e observar os resultados. As observações foram anotadas em uma tabela. No primeiro experimento, misturou-se PaClO32 com MgIO32 e PPT, gente, é quando o químico está com preguiça de escrever precipitado branco. No experimento 2, precipitado branco. No experimento 3, precipitado amarelo. No experimento 4, não há precipitado. O que o cara quer saber? Porque eu nem coloquei a pergunta aqui, eu vou te falar. Ele quer saber quem são os precipitados. Falar, então me diga uma coisa, nessas reações aí, quem são os precipitados? Fala, puxa, como é que eu vou saber quem são os precipitados? Quem são os sais insolúveis ou pouco solúveis em água? Será que eu vou ter que montar todas as reações e cruzar a informação? Pode, mas tem jeito mais legal. O olhar cientista é o olhar que faz isso aqui, ó. Igual, 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 diferente. Gostei de você. É você que eu vou olhar. Isso é o que o cientista está acostumado a fazer. Se um dia uma coisa dá diferente, chama atenção. Então vem comigo que eu vou montar a equação da reação MgClO4 com CaClO32. E aí eu vou te mostrar como é muito fácil saber aqui, gente, quem são os precipitados que a gente procura. Quer ver, ó? Qual é a mesma reação do experimento 4? MgClO4. Eu estou colando na tabelinha que está aqui do lado. Mais CaClO3, estão dissolvidos em água, aquosos. Então, gente, seguindo a técnica da dupla troca, ainda que esse nome seja muito antigo, a gente tem que pensar, será que o Mg e o ClO3 formaram uma nova substância? Porque para uma reação acontecer, qual é o princípio fundamental? A formação de um novo material, né? Será que o CaClO4 formaram uma nova substância? CaClO4. Gente, eu tenho certeza que nenhum desses dois que eu tirei aqui do mecanismo da dupla troca são precipitados. Como, professor? Como é que você pode ter certeza? Porque o experimento 4 não tem nenhum precipitado. Qual é a pergunta mesmo? Quem são os precipitados desses experimentos? Os pouco solúveis? Matou. Olha só. Todas as alternativas que contiverem o MgClO32 estão excluídas, porque está escrito que essa reação não tem precipitado. E todas as alternativas que contiverem o CaClO4 estão excluídas também. Te digo mais, gente, esses sais, se eles são solúveis, porque se insolúveis fossem, seriam precipitados, é porque aqui ninguém se associou a ninguém e nem reação química teve. Agora vem comigo, tá vendo essa forma? Isto não é um precipitado, certo? Vem comigo, MgClO32, você não é um precipitado. MgClO32, você não é um precipitado. Volta. CaClO4, que é o outro possível produto dessa reação aqui, o CaClO4 também não é um precipitado. Você não é um precipitado. Você não é um precipitado. Por exclusão, a resposta é D. Estes são os pouco solúveis, os insolúveis, os precipitados. Muito melhor do que ficar montando esse monte de reações que talvez levasse meia hora. E a gente fez em poucos minutos, porque aqui é o Química em Minutos. É aqui que você aprende as técnicas sensacionais baseadas em raciocínio e experimentação. Por enquanto é só. Até uma próxima. Tchau. Lula vai embora.